O Ministério da Agricultura apontou que 8 rótulos de cervejas da Baker estão contaminados. No total, então, seriam 21 lotes contendo substâncias tóxicas. A presença delas na cerveja seria a causadora da morte de 4 pessoas e a intoxicação de outras 18 em Minas Gerais, isso nos números iniciais. Para explicar essa doença causada pela injeção dessas substâncias, eu vou conversar com a Raquel Muarec, infectologista. Raquel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Então, para começar essa conversa, a gente está falando muito sobre esse caso, mas a gente pouco sabe da doença. O que é essa doença? Como ela age no nosso corpo? Por que ela é tão rápida? Explica para a gente, Raquel. Então, vamos lá. É o seguinte, é uma intoxicação, nesse caso, uma intoxicação química por um produto que estava dentro desta bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica como um todo, ela tem uma absorção em torno de 2 horas depois da sua ingestão. E esse produto químico fica no organismo em torno de 3 a 5 dias. Aparentemente, o efeito rápido da toxicidade desse dietiletanol que foi encontrado dá alterações neurológicas e alterações renais. É uma toxicidade da ingestão aumentada desse produto. Raquel, como que a gente consegue diferenciar, em um primeiro momento, dá para diferenciar pelo menos, uma infecção de algo químico, uma substância química como essa que você citou, para uma infecção alimentar? Porque creio que muita gente que aconteceu isso lá em Minas deve ter pensado, comi algo que não me fez bem, como acho que passa pela cabeça de muitas pessoas. Dá para diferenciar? Então, intoxicação alimentar, você tem a epidemiologia. Então, você comeu alguma coisa diferente ou outras pessoas comeram com você e aí começou a apresentar o quadro de dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal. A intoxicação química e a intoxicação alimentar, ela tem os mesmos sintomas iniciais. O problema é que a intoxicação alimentar, na maioria deles, resolve espontaneamente. Agora, neste caso, pode não resolver, porque ele é muito mais grave e leva à gravidade com perda de consciência, alteração neurológica que vai aumentando o efeito colateral. Doutora, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta muito complicada, mas, por exemplo, meu filho ou minha esposa, tem aí que pessoal de casa, começa a vomitar, e aí você pensa, pode ser uma infecção alimentar. Em que momento que a gente pode falar, olha, tá estranho, depois de qual período tá estranho, é melhor eu ir para um hospital? Então, nós somos 70% água, né? Então, o que idealmente a gente tem que pensar? Tudo que eu ingeri, o que eu estou eliminando por náusea, ou por febre, ou por diarreia, eu estou conseguindo ingerir de volta? Eu estou conseguindo repor o meu organismo? Se eu conseguir repor o meu organismo, eu posso observar em casa nos primeiros 5, 6 sintomas daquele quadro. Então, que daria no primeiro dia, no máximo no segundo. Se eu não conseguir responder, eu não conseguir melhorar, eu não conseguir ingerir o que eu necessito, eu estou ficando desidratada, eu estou ficando mais cansada, então eu tenho que procurar assistência médica. Ou eu ter febre muito mais elevada e não está melhorando, sou obrigada a procurar assistência para repor o que eu não consegui repor em casa. Doutora, voltando então a falar dessas infecções químicas, não necessariamente só no caso da cerveja, por que é tão difícil? A gente está pelo menos percebendo, né? São 4 mortes, 18 pessoas ainda internadas. Por que é tão difícil o tratamento de uma infecção gerada por algo químico? Então, a presença desse dietiletanol, que é o encontrado nessas bebidas, eles fazem o efeito da toxina até o 5º dia da ingestão. Às vezes esse paciente ele já chega lá, se ele estiver com o produto dentro ainda da presença no sangue, existe um tratamento que seria com um produto que você vai ingerir, vai colocar no paciente, que é o etanol, e esse produto dietiletanol sai. Mas
na grande maioria, o doente está chegando depois do 5º dia, onde você já está só com os efeitos colaterais, os efeitos graves da toxina disso. Então, a gente tem que tratar o restante para que diminua as sequelas da presença dessa toxina que passou e fez a lesão. Então, idealmente, procure o mais rápido possível. Se você teve ingestão de bebida alcoólica, se você não está apresentando resposta adequada no seu remédio antiemético, se você está permanência de febre, se você está começando a ter confusão, procure assistência para poder ser feita a gente fala, a desintoxicação com esse tratamento endovenoso. Só que, se já tiver sido eliminado ele, fica o problema restante, que seria o tratamento das sequelas ou dos problemas que vão permanecer ainda. E, doutor, explica pra gente, por que dá essa confusão mental? O que acontece? Qual que é o movimento do nosso corpo? É porque afeta o rim, aí o sangue está contaminado, e aí chega no cérebro, e aí a gente começa a ter confusão mental? Qual que é a explicação para isso? Existem várias formas. É que uma toxina, ela dá esse efeito neurológico por uma resposta confusa, como qualquer produto químico que a gente entra ou ingere, um benzodiazepínico, alguma droga, você tem o efeito neurológico. Ele faz uma vasoconstrição, vamos dizer assim, de vasos, levando a um quadro confusional. Isso também leva pelo quadro de desidratação do indivíduo, porque qualquer ingesta de bebida alcoólica, ele leva a uma desidratação. A partir da ingestão de bebida alcoólica, a gente já está começando a desidratar. Então, a gente sempre tem que hidratar todo mundo que tem uma ingestão de bebida alcoólica. Se o paciente ele já começa a ter um quadro, ele teve que ser carregado de uma festa, ele teve que ser levado, isso quer dizer que ele já está com a desidratação num grau mais pesado, e a hora que ele chega para assistência médica, ele tem que ser feita uma expansão, que a gente fala, expansão de volemia, para que a gente possa ter uma ideia como esse indivíduo vai estar. A falta também de beber e comer junto, o não comer leva à falta da glicose. A glicose também, para o sistema nervoso central, ele é prejudicial. Então, açúcar ajuda a manter os vasos mais abertos no sistema nervoso central e isso melhora a hidratação e melhora o quadro neurológico. Então, idealmente, o paciente ele tem que ser visto a hora que ele não responde adequado, como um paciente grave, tem que ser feita hidratação, tem que controlar a sua glicemia e se tiver com a função renal alterada, já partir por um quadro dialítico melhor para poder tirar essa toxina do corpo. Doutora, para finalizar nosso bate-papo, já que o nosso tempo está acabando, assim como outras doenças e a infecção via química, ela também pode ser agravada dependendo da idade, ou seja, quanto mais velho, quanto mais novo, pior? Excelente pergunta. Então, é assim, todo indivíduo, se você é super saudável e teve um aumento de ingesta de bebida alcoólica esporádico agora, o seu fígado ele consegue fazer a metabolização e a saída mais ou menos espontânea se você se hidratar. A pessoa que é hipertensa, que ela já tem ingesta de bebida alcoólica recorrente, se ela já é mais idosa, se ela já tem alguma alteração renal, né? Se ela tem uma alteração cardíaca, esse paciente vai apresentar os sintomas muito mais graves. Então, a gente precisa entender como é que o nosso organismo é. Se a gente bebe muito ou se a gente bebe pouco, responde melhor, vamos dizer assim. Doutora, muito obrigado pelas explicações de forma simples para a gente em casa entender. Afinal, época de verão, muita gente sofre com infecções alimentares, às vezes entra num mar que está sujo e também passa mal, e aí para não confundir. Doutora, muito obrigado e até uma próxima.